Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Web TV Espaço Jorge Guedes, no nosso espaço aqui sempre ativo para vocês. O programa Dicas e Reflexões está começando e convidando a todos vocês para fazerem esta viagem maravilhosa. Aqui, Dicas e Reflexões, convido para brindarmos a natureza em todo o seu esplendor. Nesta cachoeira maravilhosa, a magia das águas, das matas e dos astros é o nosso cenário das nossas reflexões de hoje. Portanto, sejam sempre bem-vindos e vamos começar mergulhando nessas águas maravilhosas. A reflexão é uma nascente de conhecimentos sem fim. Vivemos em caminhada constante, atravessando desertos escaldantes, margeando rios secos e admirando paisagens desoladas, à procura do que já encontramos. Deslumbrados pelas miragens, esquecemos que, independente do que vivemos hoje em vida física, há séculos iniciamos nosso preparo. Propusemo-nos a aceitar, sem confrontos, as rejeições e a selecionar as atrações para edificar sobre bases sólidas a nossa complexa estrutura ética e a distanciarmos-nos dos difusas culturas estagnantes. As nossas reflexões contínuas estão aqui conosco e vocês estão presentes nessa viagem maravilhosa, nesta cachoeira que estão vendo, sentindo e vibrando esta energia. E eu, Maria Anita Guedes, agradeço a todos por estarem aqui comigo. Todos os dias, mesmo sem perceber, estamos renovando os votos com a vida. E embora a maioria das pessoas digam que a vida é um processo pesado, nós, unicamente nós, somos os responsáveis pelo peso ou leveza da vida que neste tempo-espaço vivemos. O paradoxo está em tudo. O que para muitos é significado de satisfação, para outros, os mesmos eventos são sinônimo de insatisfação. Geralmente, dizemos estar de bem com a vida. Mas, no entanto, existe algo em nós que não nos permite vibrar com intensidade a vida com qualidade. É justamente neste momento que entram os complexos escondidos no nosso subconsciente ou inconsciente, provocando a auto-rejeição. As rupturas conscienciais se manifestam de diversas formas, e a mais conhecida é a quebra na estima. Começamos a pensar que tudo à nossa volta não tem sentido, e para completar, nos lançamos na aridez das tristezas crônicas.
Mesmo quando tentamos afirmar que somos felizes, com grandes demonstrações de que tudo está sob controle e que os nossos pensamentos fluem simetricamente, os nossos atos denunciam o desespero interno que nos arrebatam impiedosamente. O autocontrole não está alicerçado nas demonstrações de felicidade, satisfação ou qualquer outro sentimento. O verdadeiro autocontrole está apoiado na maturidade e na aceitação do que somos. E é lógico que com o suporte eficaz de que temos por obrigação de remover todas as fraquezas tendenciosas. Existe em alguns setores do comportamento um forte equívoco quando mencionamos tendência, levando este conjunto de hábitos quase a ser interpretado como algo natural e sem meios de modificá-los. Tendências, como bem sabemos, pode ser um indício de algo positivo ou negativo, aflorando e, independente dos casos citados, ambos necessitam ser observados. No caso de uma tendência se manifestar como dom ou hábito positivo, esta deve ser trabalhada para que possamos extrair o máximo que ela nos oferece e transformá-la numa virtude estável. Já se tratando de manifestação de tendências negativas, se realmente temos consciência do que desejamos obter como resultados no presente e futuro, precisamos intervir com severidade para que as raízes da negatividade sejam destituídas da força que possam estar exercendo sobre o nosso inconsciente em formação. Cada atitude por nós praticada sempre será uma demonstração do que carregamos internamente como tendência. Independente do gênero e faixa etária, irremediavelmente todos nós precisamos aparar as arestas da formação comportamental. As deficiências comportamentais que levam os homens ao declínio ético são sempre as mesmas. A única diferença visível entre os homens é como as interpretam. Existe uma controvérsia muito grande no que se refere à unidade. Bem sabemos que, por natureza, todas as espécies que habitam o planeta, e principalmente o homem, precisam da vaidade saudável para manter a autoestima elevada. A vaidade saudável é aquela que nos modela e, de acordo aos parâmetros exigidos
pelo universo de luz. Um exemplo: nos amar, nos sentir bem com o que possuímos e, principalmente, nos respeitar como seres gerados por amor. Existem outros tipos de vaidade que nos fazem refletir nos espelhos da alma. A imaturidade e a falta de respeito por nós mesmos. Lamentavelmente, este tipo de vaidade é comprometedora e nos deixa à margem da verdadeira fonte da vida. Um exemplo: a arrogância, a prepotência e outros. Quando nos sentimos superiores aos nossos semelhantes, estamos exercendo a força da vaidade destituidora. Além de estarmos sendo autodestrutivos, também estamos nos alienando à crença ilusória de que tudo podemos. Estamos atrelados aos sentimentos, o medo, insegurança e a falta de perspectivas. Por isso, grande parte da humanidade tem como tendência demonstrar que é o que na verdade não passa de mera ilusão. Virtudes alicerçadas na conveniência é uma grande falta de perspectiva. Não existe presente definido e o futuro almejado é simples holograma. O sábio entende que a verdadeira sabedoria tem como base a humildade. E este mesmo sábio tem como princípio a reformulação constante da ética e da dignidade. Saber ou não saber, ser ou não ser. Na verdade, todos somos passageiros do barco das agonias, que as dúvidas nos deixam. Quem pensa muito saber ou conhecer, pouco ou nada sabe a respeito dele próprio. Os homens só entenderão o verdadeiro saber quando se prontificarem a dividir o conhecimento externo e a separar o real do ilusório. Não existe sabedoria quando retemos conhecimentos. Tudo o que existe, independente de ser bom ou mal, é necessário para o crescimento da humanidade. Independente do que julgamos ser ou merecer, navegamos em embarcações construídas por nós mesmos. Portanto, a solidez ou fragilidade da nossa formação mental é e será da nossa inteira responsabilidade.
Os seres que transitam na nossa embarcação são o resultado das nossas escolhas. E quando os motins se apresentam, nós, como comandantes da embarcação, temos por dever avaliar a conduta individual de cada passageiro, inclusive a nossa. Os afetos ou desafetos são os troféus adquiridos e atribuídos à nossa sensatez ou insensatez. Quem nos acompanha como amigos ou aliados não é por mero acaso do destino. Antes, foi necessário cativar e demonstrar grande senso de responsabilidade. Quem nos persegue, se declarando como inimigo, na verdade, não é um desafeto, e sim um futuro amigo, que no presente está precisando de orientação para que desperte a consciência e entenda que os sentimentos negativos são nocivos a ele mesmo. Quando nos preocupamos em desejar o mal a alguém, estamos perdendo valioso tempo e que deveria ser utilizado em prol da nossa evolução consciencial. Não lastime a indiferença de quem considera importante na sua jornada. Devemos entender que nesta viagem, curta viagem, tem um propósito e possivelmente este propósito seja identificar quem devemos nos aproximar ou afastar na próxima viagem. Neste presente, nada é conclusivo, é apenas mais uma etapa. Embora os homens tenham grande necessidade de desenvolver as tendências agressivas, também existe dentro da esfera mental de cada indivíduo um tormento que regulamenta o nível máximo da utilização desta tendência. Quem acredita ter total liberdade de expressão está mergulhando na mais profunda das ilusões. O livre-arbítrio existe, porém, ele não nos confere o direito do uso permanente. Na verdade, o livre-arbítrio nada mais é do que um identificador de caráter, onde a espiritualidade da luz se vale para nos mostrar o quanto somos grotescos e precisamos de rédeas curtas. Quando não agimos impulsionados pela própria má formação do caráter, agimos pelas induções das ideias obsessivas e infiltradas na nossa esfera mental. Lamentavelmente, sempre estamos estagnados,
devido às nossas fraquezas que fazemos questão de alimentar como tendência. Muitos indivíduos se vangloriam, evidenciam o livre-arbítrio e extravasam. Vão além da conta nos atos contra os semelhantes. Porém, o que estes não sabem ou se fazem de desentendidos é que amanhã, em algum lugar no vasto universo, poderão viver a constrangedora situação que as suas vítimas vivem hoje. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E assim será, até que o homem entenda que para uma ação existem inúmeras e dolorosas reações. O homem é o único responsável pela justiça impiedosa que vive como tormento. Antes de a receber, sem dúvidas que inescrupulosamente a aplicou. A boa ou má índole viaja com o homem e na travessia dos desejos que precisam fazer, deveria identificá-la, aprimorá-la ou eliminá-la. Em verdade, não existem injustiçados. O que existem são aprendizados. Cada aprendizado, bem absorvido, liberta o homem dos tormentos mentais, capacitando-o a transitar por meios suaves, onde predomina a paz e a harmonia interna. Os melhores momentos da vida são desperdiçados, deixados de lado, porque muitos indivíduos acreditam ter o poder de reproduzi-los no instante que desejar. Isto é mais uma prova de que o livre-arbítrio mal interpretado pode nos levar a perdas e grandes arrependimentos. Os verdadeiros sábios e inteligentes dominam as tendências, pois estes indivíduos têm plena consciência que as tendências nada mais são do que hábitos enraizados e muito mal interpretados. Toda virtude é constituída a longo prazo e sobre fundações profundas e seguras, e assim mesmo sofrem constantes transformações. Sábio é o homem que reconhece as suas próprias fraquezas. O sábio não exerce a supremacia sobre os discípulos, apenas sugere atenção e, quando repassa os conhecimentos, ignora todas as possíveis virtudes, pois, para ele, a única e verdadeira
virtude é a humildade. Todo sofrimento tem uma origem. Na verdade, o que os homens intitulam de sofrimento nada mais é de que decisões mal tomadas. Lembre-se, contra uma decisão mal administrada, surgirão muitas responsabilidades mal interpretadas. É imperativo o amor próprio na mente dos homens que se dizem de boa vontade. E, lamentavelmente, a maioria confunde boa vontade com conveniência. Em nome da boa vontade conveniente, a mente dos homens perde a capacidade de equacionar e enxergar as visíveis diferenças entre a doação verdadeira e a doação interesseira. Mentalmente, somos todos capacitados de reagir às influências que nos agridem constantemente. Mas, infelizmente, os homens acreditam que tudo se resume na força física. E por isso, a maioria da humanidade corre desesperadamente em busca do poder. Poder, todos podem. A questão é saber utilizar o poder com inteligência e bom senso. E isto é coisa que raros fazem. Não existe dignidade no poder brutalizado. A tirania pertence aos irracionais e a submissão pertence aos fracos que não acreditam na própria capacidade de se libertar e, por medo de perder o que nunca conquistaram. Não existe escravidão. O que existe são indivíduos que amam e veneram a servidão. Ser ético não se resume em cumprir com os tratados. Ser ético, acima de tudo, é saber respeitar-se sem impor a brutalidade. Os homens nascem para, em meios às diversidades ideológicas, aprenderem, ver, ouvir e analisar, e depois decidir o caminho que devem trilhar. É lamentável, mas os homens, aliançados às utopias, nada enxergam além de miragens constritoras que os distanciam da própria vida. E no vazio, apenas clamam pelo que ainda nada entendem: a justiça. Definir a justiça, no meio onde
tudo o que impera é a ganância, é o mesmo que tentar definir o paradoxo temporal. Tudo o que existe são vagas teorias. Somos intemporais no físico. Aparentemente, estamos estáticos. Porém, esquecemos que existe um espírito e este desloca-se sem barreiras. O programa Dicas e Reflexões está aqui no final das nossas dicas, dos nossos aprendizados constantes e com vocês essa margem maravilhosa de conhecimentos sem fim, essa cachoeira, porque a reflexão é uma nascente de conhecimentos sem fim. Obrigada a todos. Muita paz e luz sempre. Que não nos permite vibrar com intensidade, a vida com qualidade. É justamente neste momento que entram os complexos escondidos no nosso subconsciente ou inconsciente, provocando a auto-rejeição. As rupturas conscienciais se manifestam de diversas formas, e a mais conhecida é a quebra na estima. Começamos a pensar que tudo à nossa volta não tem sentido. E para completar, nos lançamos na aridez das tristezas com a vida. E embora a maioria das pessoas digam que a vida é um processo pesado, unicamente nós, somos os responsáveis pelo peso ou leveza da vida que neste tempo-espaço vivemos. O paradoxo está em tudo. O que para muitos é significado de satisfação, para outros, os mesmos eventos são sinônimo de insatisfação. Geralmente, dizemos estar de bem com a vida. Mas, no entanto, existe algo em nós, essas águas maravilhosas. A reflexão é uma nascente de conhecimentos sem fim. Vivemos em caminhada constante, atravessando desertos escaldantes, margeando rios secos e admirando paisagens desoladas, à procura do que já encontramos. Deslumbrados pelas miragens, esquecemos que, independente do que vivemos hoje em vida física, há séculos iniciamos nosso preparo. Propusemo-nos a aceitar, sem confrontos, as rejeições e a selecionar as atrações para edificar sobre bases sólidas a nossa complexa estrutura ética e a distanciarmos-nos dos difusas culturas estagnantes.
As nossas reflexões contínuas estão aqui conosco e vocês estão presentes nessa viagem maravilhosa, nesta cachoeira que estão vendo, sentindo e vibrando esta energia. E eu, Maria Anita Guedes, agradeço a todos por estarem aqui comigo. Todos os dias, mesmo sem perceber, estamos renovando os votos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Web TV Espaço Jorge Guedes, no nosso espaço aqui sempre ativo para vocês. O programa Dicas e Reflexões está começando e convidando a todos vocês para fazerem esta viagem maravilhosa. Aqui, Dicas e Reflexões, convido para brindarmos a natureza em todo o seu esplendor. Nesta cachoeira maravilhosa, a magia das águas, das matas e dos astros é o nosso cenário das nossas reflexões de hoje. Portanto, sejam sempre bem-vindos e vamos começar mergulhando